Boa noite para quem está chegando. Oi, Paulinha. Tudo bom? Tá frio, hein? É mais esfriado hoje de novo, hein? Nós já vamos começar já, tá? Vamos esperar só um pouquinho. Dá umas 8h03, alguma coisinha assim. Aí a gente vai falando, tá bom? Deu tudo certinho aí com o seu chá? Tá me ouvindo bem? A imagem tá boa? Dá um ok aí pra mim. Cadê Carol? Cadê Jaque? Olha a Ana chegando aí também. Quentinho, Paula? Ai, que delícia. Quentinho é muito bom, viu? Viu, Ana Maria? O chá quentinho é muito bom. Muito, muito bom. Às vezes vocês escrevem aí e demora para chegar aqui, tá bom? Então não vai achar que eu não tô lendo. É porque para vocês aparece rapidamente, mas para mim demora um pouco. Então aí leva-se um tempinho. Obrigado, minha técnica. A Ana Maria é a técnica do som, olha lá. Boa noite, cheguei. Ótima imagem e som. Opa, enquadrou? Beleza. Tá chegando mais alguém aí que eu não conheço esse rostinho. Vai falando um oi. Pra eu saber quem é que está aí. Me dá licença só um minutinho. Não é gostoso, né? E vendo... Ouvir um sonzinho desse é bom, né? Um café quentinho. Deixa eu ver a ordem da minha ação hoje. Eu vou estar falando um pouco. Travou? E agora, voltou? Vamos ver a internet aqui como é que tá. Pera aí um pouquinho. Internet perfeita. Olá, Carol. Tô retomando. Vê se voltou. Travou, voltou. Vocês me dão um alô aí pra eu saber. Como é que tá? Carolina Moreira. Aí eu falo, é a Carolina Moreira. Aí depois ela fala, é a Carol. Ei, Carolzinha. Me diz alguém aí se tá tudo ok, se não tá travado, se estão me ouvindo. E aí eu já vou começar a minha live de hoje falando sobre a lei da vida. Quem for chegando, vai dando um alôzinho. Oi, Flávia, Dionísio, tudo bem? Seja bem-vinda. Voltou sim, Paulinha? Obrigado, viu? Carol, Paula. Eu queria falar hoje um pouquinho sobre a lei da vida. O que é a lei da vida? A lei da vida é tudo aquilo que nos destina a nos conhecer, ou tudo aquilo que nos dá a oportunidade para que nós possamos nos conhecer. A lei da vida é algo que muitas vezes a gente ignora. E quando a gente aceita, a gente entende exatamente para que ela funciona. Olá, Conceição, seja bem-vinda, tá bom? Aí, Carol, vai tomando chazinho, a Paulinha também tá tomando. Na verdade, a lei da vida é a lei da causa e do efeito. A lei da vida é a lei da transformação. A lei da vida é a lei da busca do aperfeiçoamento.
Tudo isso que nos resta, ou que nos reserva, é a lei da vida. É aquilo que exatamente nós enxergamos como o essencial na vida da gente. Como, por exemplo, a oração. A oração é fé. E quando a gente tem a fé, a gente acredita. E a gente faz com que essa ação funcione. Isso é lei da vida. O pensamento é lei da vida. Porque o pensamento idealiza exatamente aquilo que eu vou buscar, juntamente com a minha visão. A minha visão nada mais é do que a minha ação. Isso é lei da vida. A lei da vida é o entendimento e o conhecimento de tudo que está à minha volta e como é que eu posso mudar tudo isso. E de que maneira eu posso fazer tudo isso. Com o sentimento, que dentro da lei da vida, o sentimento é o desejo. Vamos lá, Beth Tenório chegou, falou boa noite a todos e disse que o vídeo está ruim. Alguém mais me dá um feedback se o vídeo está ruim ou não? Porque o pessoal estava reclamando que estava caindo. Está cortando, mas pode ser a internet de vocês aqui está perfeito. Eu já olhei toda a minha conexão, está lá, pum, lá em cima. Alguém mais está me enxergando diferente? Cortando. Obrigado, Patrícia. Olha só. Quem diria que a Patrícia hoje estaria aqui, hein? Obrigado, Patrícia. Muito obrigado. Fiquei muito, muito, muito feliz, viu? Obrigado pelo grande palestrante. Eu tenho 1,5 m, mas muito obrigado. Continuando sobre a lei da vida, quando nós pensamos o que nos causa ser e o que nos causa realizar. O que nos causa ser é exatamente por quê e para que nós buscamos a felicidade dentro da nossa vida. Quando a lei da vida diz que você precisa olhar para dentro de você, é exatamente isso que você precisa fazer. Você precisa se enxergar para poder enxergar o outro. Muitas vezes a gente coloca isso de uma maneira diferenciada, como eu já disse em outras lives aqui, tá? Obrigado, Ana. O que nós precisamos é esse sentimento de vida. E o sentimento de vida, ele parte de dentro de mim. A lei da vida, dentro da oração, que é a fé, dentro da visão, que é a ação, e dentro do sentimento, que é o desejo, é a construção daquilo que eu quero para mim. E o que é que eu quero para mim? Qual é o tipo da família que eu quero para mim? E de que maneira eu quero essa família para mim? Eu quero ela estruturada, eu quero ela com alegria, eu quero ela com visão de tudo aquilo que nós vamos buscar. Muitas pessoas dizem, mas já passou-se o tempo e eu não vou conseguir isso tão cedo. Mentira sua, porque nunca é tarde para se começar ou recomeçar. Porque muitas vezes a gente precisa recomeçar. Se eu tivesse que contar para vocês aqui um pouco de tudo que eu já recomecei na minha vida, teria muito assunto e talvez tenha, porque a gente vai ter um bom tempo para conversar aqui agora, né? Então, o recomeçar é exatamente fazer a fé, a ação e o desejo, que nada mais é que a oração, a visão e o sentimento. Na lei da vida, esses 3 desejos, essas 3 uniões, me faz com que eu seja um grande ser humano. Ou melhor, que eu transforme a minha vida como grande ser humano. Nos avaliar, pela questão de avaliar o outro, ou achar o que o outro está achando de nós, ou o que o outro está nos avaliando, isso não é funcional e nunca foi funcional. Tá? Na verdade, eu tenho que ser eu e ter a coerência daquilo que exatamente eu estou fazendo. É o bem? Ótimo. Não é o bem, é o ruim? Então eu tenho que rever isso. E dentro da lei da vida, que é a oração como fé, a visão como ação, o sentimento como desejo, eu preciso reconstruir e começar a caminhar novamente. Obrigado, Olga, que está chegando aí. Eu preciso recomeçar novamente. Na verdade, tudo isso nos causa o grande desejo de realização, o grande desejo de conseguir. E nada se consegue sem o esforço e muito menos sem a fé.
o próprio desejo, a própria ação e a própria fé. Esse triângulo, né, é o que nos faz imaginar o quanto nós podemos mudar no nosso dia a dia a nossa vida. Quando eu olho para mim, como eu disse na live passada, a resiliência, quando eu olho para mim, eu consigo entender o outro, não é isso? Porque representa a capacidade de eu me adaptar. Agora, dentro da lei da vida, eu preciso ter a capacidade de me adaptar à nova vida que eu vou construir, ou o novo momento que eu vou viver, que é esse momento que nós estamos vivendo agora. Então, primeiro, existe uma coisa chamada os 10 estados de vida, né? Desde inferno até absorção, né? Ou até o estado de iluminação. Então, quando nós pegamos esses 10 estados de vida e os conectamos em oração, isso nos faz caminhar muito mais além daquilo que nós podemos imaginar que um dia somos. O que eu quero que vocês entendam é que essa fé dentro da minha oração é aquilo que eu emano pela minha boca e os meus 10 estados de vida vão estar completamente plenos. Nesse momento que nós estamos passando, porque até agora tudo foi tira aqui, tira lá, e amanhã vai ser o desfecho final para o início da nossa quarentena. Então, dentro da lei da vida, o que nós precisamos é dessa sabedoria. É de poder entender o equilíbrio do que é bom e o equilíbrio do que é ruim. Na verdade, muitas vezes a gente precisa de uma coisa chamada perdão e aceitação. Nós precisamos entender que perdoar é entender e que aceitar é compreender. E essas duas ações é que faz a junção da grande paz e do grande amor do sentimento, ok? Então, quando eu tenho a oração como fé, a visão como ação, o sentimento como desejo, eu consigo entender que o perdão e a aceitação é essencial para o dia a dia da minha vida. Olhamos com os nossos olhos, mas muitas vezes não enxergamos o que deveríamos enxergar. Olhamos com os nossos olhos os defeitos dos outros e não aquilo que queremos ou podemos mudar. Olhamos com os nossos olhos o desejo de ter aquilo que o outro tem, ou a mesma própria inveja, quando dizem a inveja boa, ou é inveja ou é boa. Não existe uma inveja boa, né? Existe uma maneira acarinhada de se dizer para a pessoa que aquilo que ela está fazendo é ótimo. Mas eu jamais devo dizer que, como eu gostaria de estar fazendo isso também. Porque, na verdade, o que nós precisamos hoje é do incentivo e não de puxar o pezinho da outra pessoa, né? Então, olharmos com os nossos olhos é poder enxergar até onde nós vamos chegar e até onde nós podemos chegar. E nós podemos chegar muito mais longe do que nós imaginamos. Nós podemos chegar muito mais além daquilo que nós acreditamos. Então, quando eu faço essa união toda, eu consigo entender exatamente aquilo. Isso, Olga, é a lei da vida, né? É exatamente o que eu estou falando, né? A própria lei da vida, isso é uma lei, né? É a lei do universo. E tudo aquilo que eu sempre digo nas minhas palestras e digo nos livros, e nos assuntos para os quais eu acabo escrevendo, é o pensamento, a fala e a ação. O pensamento, enquanto estiver dentro da minha cabeça e eu não abrir a minha boca, aí ele representa. É a mesma coisa esses bonequinhos que eu tenho aqui no meu consultório. Pensamento, fala e ação. Ok? Então eu primeiro preciso pensar, idealizar como eu vou colocar tudo isso, e quando eu falar, isso já virou uma ação. E essa ação, muitas vezes, ela é irreversível, dependendo exatamente daquilo que eu acabei de dizer, ou acabei de falar. Porque a pessoa pode entender não com os mesmos olhos que você olha, mas com a maneira como ela enxerga aquilo que você está dizendo. E dentro da lei da vida, existe uma mudança, que é a mudança do nosso
do nosso carinho, da nossa personalidade, a mudança dos nossos objetivos, né? Nós podemos enxergar assim, muito mais longe do que nós imaginamos, Patrícia, muito, mas muito mais além. Dentro da lei da vida, a gente recita vários mantras, né? Ontem eu até falei um pouco sobre isso também. O que é o mantra? O mantra é o Pai Nosso, o mantra é a oração ou o rezar, né? A oração que muitas vezes o evangélico, o crente, ele diz que é orar, né? E em outras situações é a própria oração da Igreja Católica, e eu não estou aqui para falar de religião, não é isso, mas é a maneira de colocar a primeira coisa, o primeiro item da lei da vida, que é a oração, que é a fé. Existe um mantra dentro do budismo que se chama Nam-myoho-renge-kyo. Nam-myoho-renge-kyo quer dizer que através da minha voz eu me dedico à lei de causa e efeito. Então eu faço essa transformação, que foi o que eu disse lá no começo do nosso vídeo. Quando eu vou à transformação, eu pratico o Nam-myoho-renge-kyo. Que o Nam-myoho-renge-kyo nada mais é do que a lei de causa e efeito. É a lei da vida, é a lei da transformação. Quando eu me dedico à lei de causa e efeito. Então, a questão do recitar. Então, quando eu faço uma oração junto aos meus 10 estados de vida, né? Que depois vocês podem pesquisar aí, os 10 estados de vida, ou numa outra live eu falo de cada um deles, tá? Quando eu consigo conectar isso com a minha vida, eu consigo entender o quanto eu posso estar mudando tudo isso. E que, na verdade, o que muda não são as pessoas. O que muda é exatamente você que deseja fazer essa mudança de vida. Aí sim, tá? Porque quando eu olho com os meus olhos, eu consigo acreditar e enxergar aonde eu possa chegar, tá? Quando a gente fala em lei da vida, a gente simplesmente ignora algumas coisas, tá? A gente simplesmente acha que, e o achar que nunca é a certeza de nada, certo? Então o que nós precisamos é entender exatamente, nós precisamos saber que nós somos o ponto de partida, nada mais além do que isso. Eu não dependo de ninguém para ser feliz, eu já sou feliz. Não é assim que eu sempre digo nas minhas palestras? Patrícia, eu já sou feliz. Se alguém vier para a minha vida é para somar essa felicidade. Aí nós vamos ser felizes. E eu jamais posso entregar a minha felicidade à mão de alguém. Ou jamais posso dizer que eu vou ser feliz à mão de alguém. Ok? Então, na lei da vida, essa é a lei da atração. Quando as pessoas se atraem. Então, a lei da vida me diz a conexão, a compreensão, o amor, né? A verdade absoluta. Então aí sim o nosso relacionamento, o nosso sentimento parte para uma vida completamente diferente. Porque aí nós temos o quê? O entendimento daquilo que nós conseguimos falar. Ou o entendimento daquilo que nós conseguimos ouvir. Porque dentro do pensamento, da fala e ação está o grande erro de eu jamais pensar. Ninguém ama ninguém. As pessoas constroem o amor, né? Então elas vão construindo o amor. Aí elas amam. Elas gostam, elas admiram, elas acham bonito, né? E elas vão construindo. Mas um amor que não seja um amor doentio, mas sim um amor de água corrente. Um amor que flui, né? E não aquele amor de fogo que se apaga, e já não amo mais. Agora não estou te amando. Porque tem gente que ama e desama no mesmo momento, né? E tem gente que ama e adora e diz que é a pessoa da vida se ela nem conhece. Então, o que nós precisamos pensar é que a lei da vida hoje nos colocou à prova do quanto nós podemos mudar. Nos colocou à prova do quanto nós podemos evoluir, entender a situação que nós estamos passando hoje e como é que nós podemos mudar isso. Nós podemos mudar isso com os olhos que nós enxergamos e da maneira como nós enxergamos. Ouvir com os ouvidos a qual a gente dá ação para entender. É tão perfeito isso, não é? Por quê? Porque na maneira como eu enxergo,
não é a maneira como o outro, mas o outro muitas vezes, na lei da vida negativa, ele consegue me fazer entender ou ver ou ouvir exatamente como ele está vendo. E aí eu vou para o buraco. E aí eu caio em depressão. A depressão ou o sentimento negativo nada mais é do que a cultuação da mesma ideia várias vezes, do mesmo pensamento várias vezes, de ficar batendo na mesma tecla. Né? Ontem eu até disse na minha live, a hora que você for deitar, pense em coisas boas. Mas aí você fica pensando, e amanhã quantos ainda vão aparecer com a doença, quantos mortos vão ter, e aí o seu sono é desesperador. Tá? Então, dentro da lei da vida, o que nós precisamos fazer é parar, pensar e falar. Através do mantra Nam-myoho Renge Kyo, que é através da lei, eu me dedico à lei de causa e efeito, eu preciso transformar isso na minha vida. Então, o que eu preciso fazer? Mudar, simplesmente mudar. Mudar a minha atitude, mudar a minha ação e mudar a maneira como eu estou enxergando. Porque nós ficamos doentes só de ouvir. Nós estamos ficando doentes só de ver na televisão. Nós estamos ficando doentes só de compartilhar desgraça, que não tem outra palavra, no WhatsApp. Nós estamos ficando doentes por uma série de coisas que nós permitimos que invada a nossa vida. Aí sim nós ficamos doentes. Então, nós não podemos mais admitir que isso aconteça na nossa vida. Então, nós precisamos transformar. Lembra que ontem eu disse que o Brasil era um país do... e do... A gente sempre fez isso a vida inteira. E agora quando alguém faz, a gente já olha desesperadamente. Então não, vamos atrair, vamos trazer a lei da atração da vida da gente, nos 10 estados da vida e pelo efeito daquilo que eu falo, que vai ser sempre positivo, que vai ser sempre glorioso e que vai mudar na minha vida. Porque quando eu vou na oração que é a minha fé, na visão que é a minha ação, no meu sentimento que é o meu desejo, eu entro na questão do perdão e da aceitação. E aí eu consigo perdoar e aceitar e mudar tudo isso que está acontecendo ao meu redor. É uma maneira de eu construir e evoluir a minha vida. Então o que nós precisamos fazer no nosso dia a dia é essa questão da evolução, é essa questão do crescimento, é essa questão do quanto a gente é responsável por aquilo que está ao redor da gente. Partindo de amanhã, nós temos a grande responsabilidade de ficarmos em casa. Né? Em algumas situações nós precisaremos sair, não sei a vida de cada um como funciona, mas é estritamente reservado a um horário. Você não vai sair para a rua para ficar andando. Então, assim, quanto mais nós obedecermos, ou quanto mais nós fizermos tudo isso, é a questão que vai nos fazer evoluir. Hoje a Adriana não está aqui, mas ela me comentou sobre um WhatsApp que ela recebeu de uma pessoa, e que diz de um livro, de um escritor, onde ele já dizia da pandemia, em 2020, que iria acontecer. E no mesmo tempo que ele diz isso, só estou resumindo do jeito que ela me resumiu, depois eu vou ver numa próxima live eu trago de novo. Então, ele diz que em 2020, né, o planeta Terra ia sofrer uma pandemia, e que essa pandemia, do mesmo jeito que veio, iria embora. Puxa vida, eu nem sei quem é o autor desse livro, mas eu já amo ele, eu já estou acreditando nisso que ele falou. Porque o que eu mais quero é que tudo isso vá embora e que a gente acorde desse pesadelo e diga, ufa, isso passou. Mas ao mesmo tempo, tudo isso nos faz entender o quanto nós temos o valor e só agora a gente está começando a enxergar. Eu acho que foi a Carol ou a Jaque, né, Carol? Se eu estiver errado, você me fala aí, que diz que às 8 horas iriam fazer uma oração. Então você vê, as pessoas agora estão conseguindo fazer uma oração junto. As pessoas agora estão conseguindo baixar um aplicativo para conversar todo mundo, a família toda. As pessoas agora estão conseguindo... se reunir muito mais. Então, o que nós temos que pensar é a oração, a visão e o sentimento muda tudo isso. Então, é essa construção do que a gente faz.
ok? Então, como eu disse, eu não conheço esse autor, mas eu já o amo de paixão. Porque é exatamente isso que nós temos que pensar. Da mesma maneira que veio, que ela vai embora. E toda vez que você fizer uma oração, juntando seus 10 estados de vida, tá? O que você faz? Tudo aquilo que você pedir, assopra na sua oração. Tudo aquilo que você pedir, assopra. Por quê? Isso vai para o universo. Foi a Jaque mesmo, ela falou comigo, eu não lembrava se era você, Carol, que tinha falado ou a Jaque. Então, o que nós precisamos? O pensamento, a fala e a ação tem que ir para o universo para ele retornar e trazer para nós tudo de bom. Então, eu tenho que soprar isso. É tudo que eu quero, tá? Por quê? Porque, na verdade, a ação daquilo que eu faço é o efeito daquilo que eu estou desejando, que é a ação boa. Causa e efeito. A minha causa é boa, o meu efeito é tudo isso. Então, tudo isso... Oi, Beth, tá aí de novo. Então, tudo isso vai mudar, né? Deixa eu só voltar um pouquinho aqui para cima. Ana Maria, todo mundo está com medo. Todo mundo está pensando se vai ou não vai. Mas, na verdade, é assim. Eu primeiro questiono as pessoas. Se você já tomou a vacina da gripe, então vai lá e tome de novo. Só que veja bem, o que as pessoas precisam entender é que a vacina da gripe não é a vacina do coronavírus, ok? Vacina da gripe é a vacina da gripe. Acabou. O que estão cogitando aí é que a vacina, o remédio da malária ajuda o coronavírus, mas isso ainda está sendo estudado. Então, não adianta a gente trazer suposições. E está sendo bem claro na TV que a vacinação para a gripe é da gripe. Então, Ana Maria, se você já tomou, ou se você toma, continue tomando normalmente. Porque assim, tem muita gente que está com uma coriza, já está achando que está com coronavírus, né? Então, Ana Maria, vai com fé. Dá o bracinho lá, olha para lá, não vê agulha, né? Apesar de você ser enfermeira, não dá agulha, não olha para agulha e vai para frente, ok? Vai dar tudo certo. Pelo menos vai evitar de você ter a gripe. Então você vai ficar um pouquinho mais sossegada. E é verdade, Patrícia, bora acreditar que tudo vai passar logo. E se não passar, é porque nós acreditamos que não. E juntos somos muito mais fortes. Então vai passar, Patrícia. Então tudo isso vai mudar. O que na verdade é aquilo que eu realmente desejo. A minha voz, a minha oração, a maneira como eu acredito, o perdão e a aceitação, que é a maneira como eu olho e a maneira como eu avalio, é exatamente o que vai mudar na minha vida, tá? Aí, Ana Maria, é o seguinte, tem umas enfermeiras lá no nosso espaço e elas disseram o seguinte, que elas estão fazendo assim, chega aquela fila, que na verdade você tem que ficar 1 metro longe e elas estão pedindo isso, você chega, toma e vai embora. Então elas estão acabando com aquele mutirãozinho que vai indo, tá? Agora, você tem que escolher um lugar melhor. E não tenha medo de sair pra rua, não, tá? Ponha. Ah, mas não é para usar, você é boba. Sou boba e adoro ser boba de máscara. Usa. Ah, mas a máscara é só para quem está doente. Eu não sei se eu vou ficar. Então, se eu não sei que eu vou ficar, eu vou usar. Lembrando que esse ferrinho de cima da máscara é para fechar aqui, ó, no seu nariz, tá bom? Então aqui embaixo fica nada e aqui em cima o ferrinho. Não tenha vergonha, porque a gente vive a vida inteira achando que o outro vai achar. E a gente nunca realiza ou faz nada. A gente se perde no meio do caminho exatamente do sonho daquele que eu queria ter. Porque muitas vezes a gente se anula e ouve exatamente aquilo que o outro quer dizer pra gente. Tá? Então, eu não quero isso pra mim. Eu não preciso disso. Eu sou muito mais forte que tudo isso. Verdade, Flávia. Obrigado. Uau. Gostei do seu uau. Muito bom. Primeiro, gente, é assim. Entrem no meu Instagram, Edson Rufo Oficial, tá bom? Deixem aqui o nome na conversa lá no Messenger, o nome, o celular de vocês eu vou adicionar, eu vou mandar. Comente mais depois que esse vídeo for postado,
tá? Além dessa conversa, quando terminar isso, o vídeo vai entrar lá no Facebook, vai ficar aí no Facebook postado. Entra lá, fala um pouco o que você entendeu deste vídeo, para que as outras pessoas possam entender o que nós estamos falando aqui. Convide uma ou duas pessoas para vir assistir. Vamos fazer com que essa live de Edson Rufo realmente comece a ser viralizada, que as pessoas consigam ouvir um pouco mais, porque o que elas precisam é exatamente daquilo que eu vim fazendo a vida inteira, que chama-se motivação. Quem participa da minha palestra, como a Patrícia, né, Patrícia? Que já participou, foi uma das últimas aqui, sabe o quanto eu gosto de brincar, falar em brincadeiras as coisas sérias, né? Então eu sempre brinco que a minha palestra é para dançar, pular, dançar e cantar e bagunçar, mas a gente sai de lá aprendendo alguma coisa. A vida é assim. Então, se vocês desejam ser felizes, comecem a pensar na felicidade. Se vocês desejam sair dessa situação, comecem a pensar numa vida melhor. Comecem a dizer para esse bichinho que está aí, para ele ir embora. Eu quero que você vá embora. Ok? É exatamente isso. Namyoho Renge Kyo, a lei da causa e efeito. É por aí que eu transformo minha vida. E toda oração, e todo pensamento, e todo sentimento que eu tiver, eu vou assoprar para fora, tá? Vamos... Não entendi, peraí. Vamos ter fé que tudo vai passar. Aí, Paulinha, ó, paz e amor. Realmente, hoje estou sem sorte com a minha internet, travando direto. Boa noite a todos, tudo isso vai passar. Desculpa, Beth, mas eu acho que assim deve ser a sua internet, tá? Foi gratificante e enriquecedor. Obrigado, Patrícia. Para mim foi uma grande alegria ter você aqui hoje, né? Eu sempre estou curtindo suas coisinhas lá que você coloca, sabe? Eu acho mal barato. E eu acho que é isso, a gente tem que ser amigo no Facebook, curtir e comentar. Eu estou pensando em trazer as minhas lives um pouquinho mais para frente, tipo 10 horas, 9 horas. Então sugiram os horários aí. Porque nessa onda que nós estamos agora, muitas pessoas estão fazendo oração, estão se reunindo com família, e geralmente estão fazendo isso às 7, às 8. Então eu gostaria de ter um número maior para poder conversar aqui também na minha live. Aí vocês vão me dando as ideias e a gente vai conversando, tá bom? Então, para finalizar, eu vou repetir exatamente qual foi o tema de hoje. Lei da vida, oração e fé, visão e ação, sentimento, o desejo, o perdão e a aceitação, e a lei de causa e efeito através da nossa oração ou através do mantra que é Namyoho Renge Kyo. Então, tudo aquilo que eu desejo nos meus 10 estados de vida, eu sempre vou pedir e sempre vou soprar, porque tudo que vai para o universo vai voltar. Beijo para vocês, saúde, paz e muito, mas muito obrigado mesmo. E até amanhã eu anuncio o horário da nova live. Tchau!